minha vida entrego a ti. Os meus sonhos entrego a ti. Em João Faz de capítulo 1. mim vaso novo. Deus fala e tudo acontece. Amém? Nós vamos ler do verso 1, é um texto bastante conhecido, ao verso 14, João capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Curva sua cabeça, vamos orar. Bendito Deus, santo é teu nome, gloriosa é a tua presença. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais um domingo como esse, estarmos reunidos aqui, Senhor, como família, como igreja, para a gente poder louvar o Senhor junto com os nossos irmãos, para a gente poder adorar o Senhor aqui junto com os nossos irmãos, e para a gente poder ser ministrado pela tua palavra. Santo Deus, bendito é teu nome, gloriosa é a tua presença. E assim nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai bendito, Pai santo, em nome de Jesus, me ajude, Senhor, a transmitir a tua palavra, para que os meus irmãos possam ficar alimentados com as suas coisas espirituais. Assim te louvamos e bendizemos o teu eterno nome na mesa da tua santidade, em nome de Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Deus fala e acontece. E é simples assim. Quando Deus fala uma coisa, Deus sempre vai cumprir o que Ele está falando. Se Deus falar que vai te abençoar, Ele vai cumprir, você vai ser abençoado. E se Deus também resolver executar juízo, quiser te corrigir, quiser te espremer, você vai ser espremido também, não tenha dúvida disso. Mas esse é um texto muito interessante, que revela toda a soberania de Deus, revela todo o poderio de Deus, e mostra qual foi o papel principal de Jesus Cristo quando Ele estava aqui como Verbo encarnado. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que é um texto muito rico sobre aquilo que Deus é, sobre aquilo que Deus representa. Então, a partir do verso 1, ele diz assim, olha: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A tradução que nós temos aqui em grego, ele vai dizer,
arche en logos, kai pros toteon. Essa frase estranha em grego diz o seguinte, que no início de todas as coisas, quando ele diz que no princípio arque, Deus já existia. Por isso que é muito difícil você ter uma definição sobre o que Deus é, se Deus é infinito, se Deus é eterno, e são conceitos que é difícil para poder caber na nossa mente. Se eu perguntasse alguma coisa para você, é o seguinte, olha, você é eterno? Talvez se a sua mente estiver desavisada, você vai responder não. Por quê? Porque eu morro. Uma vez que você nasce, você nunca mais deixa de existir. Quando você morre, o seu corpo ele vai ser enterrado, mas a sua alma encontra-se em algum lugar. Se você tiver vivido uma vida de bênção, uma vida de graça, se você tiver vivido uma vida para adorar e bendizer o nome santo do Senhor, a Bíblia dá uma direção para onde é que vai a sua alma. Você vai para as moradas celestiais, que também é chamado aqui de seio de Abraão, até porque o céu ainda não está inaugurado para nós. E do contrário, se vivermos uma vida às margens de Deus, uma vida de impiedade, uma vida reprovada aos olhos de Deus, quando você partir, a sua alma também vai para um lugar de tormento, para um lugar de perdição. Então por isso é importante a gente zelar por nossa vida espiritual. Por isso é muito importante que a gente entenda que morreu não acabou, continua em algum lugar, ou para a graça eterna, ou para o tormento eterno. Em muitos momentos, esse tipo de mensagem, esse tipo de palavra, não é uma palavra que agrada muito aos nossos ouvidos. Porque o homem ele não foi criado para morrer. O homem ele passa a morrer depois do pecado. O homem foi criado para viver eternamente. Por causa do pecado, a gente recebe a punição na carne, que é a morte. E se Jesus não tivesse se manifestado, se Deus não tivesse mandado Jesus para resgatar a humanidade, para poder perdoar os nossos pecados, nenhum de nós teríamos chance. Todos os nossos caminhos nos levariam à perdição. Por isso que hoje nós temos um caminho chamado Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João começa dizendo, olha, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando ele diz que no princípio era o Verbo, a palavra traduzida aqui como logos, é traduzido por palavra. E quando ele vai dizer no princípio era o Verbo, ele vai dizer o seguinte, olha, no princípio era a palavra. E depois ele diz mais, e o Verbo estava com Deus, ele diz, a palavra estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele faz uma terceira alução, ou seja, ele faz um terceiro apontamento. Ele diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que ele quer dizer é o seguinte, que no princípio a palavra fez com que acontecesse todas as coisas. Talvez faça um pouco mais de sentido quando você lê Gênesis, lá no capítulo 1, a criação. Tudo começa pela palavra. E Deus chama as coisas e as coisas simplesmente acontecem sem precisar de matéria-prima. É muito difícil para poder caber isso na nossa cabeça. É muito difícil. Eu gosto muito da explicação do cientista, o nome dele é Adalto Lourenço. Ele defende o criacionismo, que é exatamente o que nós crentes defendemos também. Nós não defendemos a teoria de Darwin, que é evolucionismo. O homem ele não foi evoluindo de um primata ou de qualquer outra criatura. O homem ele foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Por isso, se alguém perguntar para você, e você estiver numa escola, tiver lá seu professor de biologia te dando aula, e se você tiver coragem, você diz para ele, não, a ciência está dizendo isso, mas a Bíblia diz que o homem foi criado. Então, olha que coisa interessante. Quando João diz
que no início, no princípio, era o verbo, porque o verbo está dizendo uma palavra e diz o seguinte: no princípio era a palavra. E depois ele vai pegando e vai atribuindo essas qualidades a um sujeito, que é Deus. Ele diz: no princípio é a palavra, que está traduzido aí como verbo. Aí ele vai falando: a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então tudo que existiu, tudo que foi chamado à existência, foi Deus que fez. Por isso que, se a nossa mente estiver desavisada, a gente acaba falando coisas que a gente não entende. Freud vai chamar isso de tensão flutuante. Tensão flutuante, na visão psicanalítica de Freud, é quando você fala uma coisa que você não queria falar, tipo assim, escapuliu. E se a gente não vigiar a nossa mente, quando a gente fala coisas acerca de Deus, a gente fala coisas que a gente não entende. Então, se eu perguntar para você, quem é que fez a morte? Aí a mente pode estar desavisada. Ué, como? Como assim? E vai ter um monte de explicação. Foi Deus que fez a morte. Se eu perguntar para você, quem é que fez o sofrimento? Foi Deus que fez o sofrimento. Mas Deus é mau? De jeito nenhum. Você sabe por que Deus, Ele fez essas coisas? Ele fez essas coisas para, de alguma forma, colocar um freio. Por que Deus fez a morte? Deus fez a morte como forma de punição para o pecado do homem. A única coisa que Deus não fez foi o pecado. Então, quando você lê o Gênesis capítulo 1, você vai ter uma narrativa de como as coisas começaram. Então, Deus faz um homem, faz uma mulher e coloca bem lá no jardim do Éden, para eles poderem tomar conta. E Deus vai lá e fala para ele o seguinte: Adão, fica à vontade aqui. Eu só vou botar um limite para você aqui, tá bom? Esse limite aqui você não cruza. Eu vou colocar aqui uma árvore e vai dar uma fruta aqui. E a Bíblia diz que era um fruto. Não fala que fruto que é. Então, quando você vê aí maçã, eu não sei de onde tiraram isso. A Bíblia diz que é um fruto. Entendeu? Pode ser uma maçã? Sei lá, não sei se daria maçã lá. Mas pode ser um limão também. Mas limão eu não acredito muito, porque o texto vai dizer que a árvore ela era frondosa e seu fruto muito agradável. E limão não é muito agradável quando você chupa. Ainda mais se você for azedo, aí você fica um azedo ao cubo, ou seja, potencializado. Então, o interessante, meus irmãos, do texto que chama atenção para a gente, é que Deus vai e coloca um limite para o homem. E diz: olha, você vai comer de tudo aí, mas essa fruta aqui você não vai comer. E aí o homem vai lá e desobedece. E a partir dali você vai ver Deus sentenciando o homem à morte. Você lê a narrativa de Gênesis, capítulo 1, primeiro que Deus sentencia, dá o veredito, o seguinte, foi para a serpente, disse a serpente: maldita és tu entre os animais da terra. Você vai comer pó todos os seus dias e vai rastejar sobre o seu ventre. Aí depois ele chega para a mulher lá e diz: olha, mulher, e você agora, com dores de parto, você vai dar filhos agora, você vai dar luz. E isso foi uma sentença. E aí você olha para o salmo bíblico, ele vai dizer assim: por modo assombrosamente eu fui formado. Aí você vai ver, uma cavidade de aproximadamente do tamanho de uma pera média, sai alguma coisa bem grande assim. Se você, tem alguém aqui da Bahia, alguma coisa assim? Tem, né? Então eu não vou brincar não. Então sai ali que é uma coisa de doido, não dá para poder entender. E por isso que quando as pessoas elas brincam assim: você está gritando aí, parece que você está tendo um filho, porque representa dor. Glória a Deus que eu vi um homem, obrigado, Senhor. Só que quando a gente olha para o texto bíblico, a gente não fica percebendo essas coisas, porque elas parecem simples demais. E depois Deus vai chegar e vai sentenciar o homem. Então ele sentencia a serpente, falando que ela vai comer pó e vai se arrastar.
Depois Deus vai sentenciar a mulher, vai dizer que agora ela vai dar filho, porém com dores. E depois ele chega no homem e diz assim: homem, olha só, porque você ouviu a voz da tua mulher e não obedeceu a mim, maldita é a terra por sua causa. E agora qual que é a sua sentença? Do suor do teu rosto trabalharás, você terá labutas, ou seja, que é sofrimento, cansaço, fadiga. A terra vai produzir agora abrolhos, que era uma espécie de planta que espinhava o pé. Pensa bem. E no finalzinho Deus vai lá e dá a sentença de morte, até que retornes ao pó, porque dele fostes formado. Então, se você olha ali, a partir do momento que houve uma desobediência, Deus faz a morte como punição na carne pelo pecado. Faz um pouco mais de sentido agora quando você lê Romanos 6,36 e 6,38, se não me falha a memória. O salário do pecado é a morte. Então, quando a gente olha para os textos bíblicos, a todo momento Deus está ensinando a gente a viver melhor. Por isso que ele está dizendo: olha, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, porque Deus fez tudo, chamou à existência coisas que não existiam. Se você falar comigo, Antônio Carlos, dá para tu fazer um bolo? Se bem que eu trabalhei 17 anos de confeiteiro, eu acho que eu não sei fazer essas coisas mais não. Tentei fazer uma pizza lá em casa, não deu certo. E olha só, você fala para mim assim: Antônio Carlos, você faz um bolo? Aí eu vou falar assim: faço. Tá, faz aí. Eu vou dizer para você: eu preciso de matéria-prima, preciso de farinha, preciso de fermento, preciso de margarina, preciso de açúcar, preciso de ovo, e preciso de leite, alguma coisa desse tipo. E não aconteceu assim com Deus. É como se Deus falasse assim: apareça um bolo, e um bolo aparecesse. Foi assim que o universo foi criado. Sabe outro detalhe interessante? Que Deus chamou todas as coisas que não existiam, e as coisas passaram a acontecer. Isso revela um poder incalculável, imensurável e insondável de Deus. Então, meu irmão, nós temos motivo para temer a Deus, porque Deus sim é poderoso. Então, quando ele diz que no princípio era o verbo, você vai dizer: ó, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Por isso que a palavra tem poder, porque a palavra é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no 2 ele vai falando mais. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que coisa interessante. Tudo tem um pré, tudo tem pré. Tem alguma coisa antes, menos Deus. Você tem pré. Por que você tem pré? Porque primeiro foi a sua mãe e seu pai, para depois chegar você. Sua mãe e seu pai também tem pré. Por quê? Porque primeiro foi seu avô e seu avó, para chegar a sua mãe e seu pai. Deus não! Deus, ele é eterno, que é um conceito difícil para entender. Ele não nasce, ele não morre, ele simplesmente existe. Isso é difícil até para a gente que estuda teologia entender. O fato é que Deus é antes de todas as coisas, por isso ele cria todas as coisas. Então Deus, ele é poderoso. E não pensa você que se você tiver vivendo um problema, uma situação difícil ou outra, que Deus não é capaz de mudar a sua sorte. Deus, ele é capaz de mudar a sua sorte só pela palavra. Amém. Aleluia. Talvez faça um pouco mais de sentido. Quando o centurião, lá no livro de Mateus, procura Jesus e diz assim: olha, Senhor, a minha criada, ela está mal, está difícil para ela vai morrer. Aí Jesus fala assim: ó, então é o seguinte, vou lá na sua casa. Aí o centurião fala assim para Jesus. O centurião era uma espécie de oficial, tinha uma patente bem alta. O centurião fala assim para Jesus: então, Senhor, olha só, eu sou homem também de autoridade. Que ele quis dizer o seguinte: Senhor, eu tenho autoridade, tenho servos igual o Senhor tem. Eu mando, eles fazem. Eu falo para parar, eles param.
que ele quis dizer para Jesus foi o seguinte: Senhor, se o Senhor mandar, não precisa do Senhor ir. Aí ele vai lá e justifica e diz: Senhor, olha, minha vida não é muito legal, quem sou eu para o Senhor entrar na minha casa? Mas se o Senhor disser uma palavra, minha criada vai ser salva. Aí Jesus vai e fala e fica meio que abismado com a fé daquele homem. Aí Jesus, vai e seja feito como você falou. Aí antes dele chegar lá, as pessoas chegam para ele: ó, a menina já melhorou. Sabe por quê? Por causa da palavra. E Jesus falou: então tá bom, melhor. É assim, nós temos que acreditar nisso. Tudo foi criado mediante a palavra de Deus. Então, se Deus der uma ordem, a sua vida também muda. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz que todas as coisas, no versículo 3, foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Deus, não existiria o universo, não existiria planeta, não existiria nada. Sem Deus, você não é nada e eu também não sou nada. E você vai ver um registro bíblico dizendo: sem mim, nada podeis fazer. A partir do verso 4, ele vai dizer assim: olha, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso aqui é extraordinário. Ele diz: olha, ele era palavra, e ele também é a vida. Ele diz o seguinte: olha, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Por que João, ele faz essa narrativa? Ele está dizendo o seguinte: gente, olha, a vida é Deus, e essa vida que está em Deus é por onde todos nós deveríamos ser guiados. Por isso que vai aparecer que a palavra luz, que é traduzido como fus no grego, que é a mesma raiz para você escrever fósforo. Então, quando João está dizendo que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, ele quis dizer o seguinte: é só os homens olharem para ele que eles serão guiados. Ou batismo do Senhor? Amém. É só a gente olhar para Jesus que nós vamos enxergar uma luz e vamos ser guiados. Sabe outra coisa interessante que acontece? No versículo 5, ele diz: olha, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que coisa interessante. Nunca vai haver uma comunhão entre as trevas e a luz. Se a luz sair, as trevas vão chegar. Se a luz chegar, as trevas vão embora. Não tem condição de misturar. E ele está dizendo aqui o seguinte: olha, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando Jesus veio ao mundo, o principal papel de Cristo é salvar a minha vida e salvar a sua vida. O principal papel de Jesus aqui é não deixar a gente ir para o inferno. Só que nós estávamos cegos. Por que nós estávamos cegos? Porque não tinha luz, não tinha como nos guiar. Então se manifesta Jesus como luz, dizendo o seguinte: olha, o caminho é esse. É muito interessante, se você estiver numa mata. Eu morei lá em Visconde de Mauá, e eu estudava lá em Maromba. Um dia eu perdi o ônibus. Eu morei no Vale do Pavão, estava em Maromba, ia dar aproximadamente aí, talvez uns 6 quilômetros. Aí eu perdi o ônibus, era aproximadamente umas 10 horas da noite. Aí eu tive que ir a pé, e não conseguia enxergar um palmo à minha frente. E aí sabe o que eu fazia? Eu comecei a andar no meio da rua, comer um pedaço de galho, e comecei a bater no chão, por causa de animal ali, e não enxergava nada. Aí sabe o que acontecia? Quando passava um carro, eu começava a correr para poder aproveitar a luz daquele farol. Então você olha para o texto, quando está tudo escuro, quando tem trevas, a primeira coisa que brilha é por onde você se guia. Então o que João está dizendo é o seguinte: olha, ele era a luz e resplandeceu nas trevas. O que João está dizendo é o seguinte: olha, a bússola para ir para o céu é quem está brilhando.
Então João ele dá uma aula, a gente diz, olha, a luz resplandeceu nas trevas. É como se estivesse tudo escuro e de repente alguém acendesse alguma coisa e aí você consegue enxergar. Sabe uma coisa interessante? É que se você estiver longe e estiver muito escuro e acender uma luz, você não enxerga outra coisa a não ser aquela luz. Sabe o que o texto está querendo dizer? É que Jesus atrai para si todas as pessoas. Faz algum sentido agora quando você lê na Bíblia? Que naquele dia em que for levantado ao madeiro, atrairei todos a mim mesmo? E Lucas vai chamar a crucificação de Cristo de um grande espetáculo da terra. Sabe por quê? Porque a luz que brilhou nas trevas. Se um dia alguém te trouxe para a igreja, se um dia alguém falou do Evangelho para você, a luz brilhou para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O 6 ele vai dizer assim, ó. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Sempre Deus vai estabelecer uma espécie de contato com a gente, a fim de nos trazer para Ele. O texto está dizendo que surgiu um homem chamado de João Batista. E esse João Batista, ele preparou o caminho do Senhor. Sabe uma coisa interessante? É que a tradução de João, Iohannes, né, em grego aqui, significa o seguinte: Jeová é um doador gracioso. Olha que coisa interessante. E aí você olha hoje na escola dominical, a nossa lição falava sobre os nomes. Nós estávamos aprendendo sobre os nomes. Eu disse para os irmãos que os nomes eles eram proverbiais. O que acontecia? Se tinha um nome, ele tinha que representar alguma coisa. Então você olha para o texto agora aqui, versículo 6, agora que a mente está um pouco mais avisada. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. A palavra João significa Deus é doador e gracioso. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou pegar um do meio de vocês e vou colocar para poder fazer uma ponte até meu filho. E foi assim que aconteceu. João surge, filho de Zacarias e Isabel, e começa a pregar no deserto. Sabe o que acontece aqui no texto? É que ainda não havia uma pregação sobre Jesus Cristo. O que você vai encontrar no Antigo Testamento são ensinamentos da Torá, ensinamentos da Bíblia, pequenos ensinamentos que eles vão chamar em hebraico de paraxá, que era a porção diária. O que era a paraxá? A paraxá era que os rabinos da sinagoga liam o livro e faziam alguns comentários. Isso era chamado de paraxá. Mas o texto diz o seguinte, que houve um homem enviado por Deus. Todos nós que estamos hoje na igreja recebemos alguém enviado da parte de Deus. E se eu pergunto para você, por que você está na igreja hoje? Aí você vai me dizer, não, porque quando eu era pequena minha avó me levava, sua avó foi a enviada de Deus. Não, porque meu pai me levava, seu pai foi enviado de Deus. Ah, não, porque o vizinho me levava, o vizinho foi enviado de Deus. Tudo está no controle de Deus, nada acontece por acaso. Deus, a todo momento, que nos guia até Ele. Por isso que, embora a gente faz aqui o que nós chamamos de apelo, né? Quando a gente terminar o culto aqui, vamos falar: alguém quer aceitar Cristo? Isso é uma imprecisão bíblica. Mas ninguém vai para o inferno por isso não. Sabe por quê? Porque você não aceita Cristo. É Cristo que te escolhe. Ele vai dizer: não foi vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós outros. Então quando a gente olha para o texto, a todo momento, Deus estabelece uma forma de aproximar a gente dele. E a todo momento nós estabelecemos formas
estiver passando um problema difícil e aparecer alguém na sua casa, ou eu como pastor, ou qualquer outro irmão, é Deus que está estabelecendo uma conexão com você, que a Bíblia vai chamar de consolo. Eu não vou lá na sua casa te visitar porque eu sou pastor e tenho que fazer isso também, mas eu vou lá te visitar, ou qualquer outro irmão vai te visitar, porque Deus tem misericórdia da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, todos nós, de alguma maneira, somos atraídos por Deus através do próprio Deus. Não tem nada que você possa fazer, não tem nada. Se você pegar toda a história, você vai ver que de alguma forma alguém te guiou o Evangelho. Ele vai dizer mais assim, olha aqui, ó. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vierem a crer por intermédio dele. Então Deus foi lá e colocou João para começar a pregação. Deus coloca João ali para começar todo um processo de resgate da humanidade. Então João começa a pregar e ele diz, olha, arrependei-vos, arrependa. Meio que de profeta, João tinha algumas palavras um pouco mais duras, em alguns momentos, um dos discursos de João vai irritar os governadores. Ele vai dizer assim, olha, raça de víbora, quem ensinou você fugir da ira futura? Esse tipo de discurso que João tinha, isso de alguma forma dava comichão, ou seja, era desagradável para as pessoas ouvirem. E por isso ele foi morto. E aí sabe o que vai acontecer no texto? É que João é a fiel testemunha de que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso Deus disse, olha, eu vou enviar um homem, antes de tudo, para poder preparar o caminho para o meu filho, para o meu servo. E um detalhe interessante que vai acontecer no texto, meus irmãos, é quando ele fala aqui por intermédio, no versículo 7, a palavra em grego é dia, intermédio é dia. E sabe o que significa? Através. Então Deus, primeiro, vai trabalhar em você, para depois Deus trabalhar através de você. Não dá para você querer fazer a obra de Deus, sair para pregar, tocar, cantar, dançar e fazer algumas coisas, sem primeiro tratar da sua própria vida. Então primeiro Deus trata da gente, para depois, através da gente, tratar outras pessoas. E você olha para o exemplo de João Batista, você vai ver que João Batista, toda a sua trajetória. João Batista, ele era filho de Zacarias com Isabel, e já foi concebido na sua velhice. E João Batista, ele aparece como um homem completamente separado por Deus. Você olha a vida de João Batista, você vai ver que ele comia mel silvestre, se alimentava também de gafanhoto. Pensa num negócio desse. Não sei se era normal comer isso. O fato é que, quando diz que ele comia mel silvestre e se alimentava de gafanhoto, a gente consegue interpretar sobre os momentos que ele vivia por conta da comida que ele comia. Então não tem nenhuma forma de você querer trabalhar para Deus sem que a sua vida esteja no prumo, sem que a tua vida esteja no altar. Não tem como você ministrar sobre as pessoas, sendo que você é que precisa ser ministrado. Talvez faça um pouco mais de sentido quando você ouvir que um cego, ele não vai poder guiar um outro cego. Talvez faça mais sentido quando você lê Hebreus, dizendo que aquele que ousar em pronunciar o reto nome do Senhor, que
que se aparte de toda e qualquer iniquidade. Isso é a Bíblia, meus irmãos. Vocês observam que não tem autoajuda, não tem. Tem fé, tem amor, mas não tem autoajuda. Eu não posso mudar o meu discurso, eu estou em Carlos Nascimento, e vim todos os domingos aqui e começar a fazer o que estão chamando agora aí de coach cristão. Todo mundo sabe o que é coach, né? Aquele pessoal que ganha dinheiro falando para você assim: você pode, repete comigo, eu posso, eu quero, eu mereço. Não, você não vai ouvir isso aqui de mim. Sabe por quê? Porque isso não vai te botar no céu. O que vai te botar no céu é a fé em Jesus Cristo. E para a fé em Jesus Cristo te colocar no céu, você precisa aprender a fé. Aleluia. E você só aprende a fé lendo a Bíblia. Amém. E aí Romano vai dizer para nós: a fé vem e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E aí, se tratando do texto que nós aprendemos agora aqui, que a palavra e a vida é o próprio Deus, eu posso parafrasear do ponto de vista exegético. A fé vem por ouvir e ouvir a Deus. E aí você tem fé. Então Deus, se você pegar ao longo da história, Deus sempre está estabelecendo uma forma da gente se achegar a Ele. E quando você chega a Deus, você tem que ir a Deus do jeito que você está. Cansado, sobrecarregado, morrendo, doente, não importa. Você tem que ir a Deus da forma que Deus te chamou. A única forma que nós temos de viver bem, de viver debaixo da graça, é viver com esperança, é viver na presença de Jesus Cristo. Amém. Quando você vive na presença de Jesus Cristo, significa que você não vai ter problema? Claro que não, isso é uma heresia. Vai ter, talvez, os problemas dobrem. Sabe por quê? Porque o inferno não vai ficar feliz, então ele vai investir cada vez mais em você. Sabe por quê? Porque é uma alma que ele perdeu. Então, se você vier para a igreja e as coisas começarem a degringolar, começarem a dar errado, dá glória a Deus. Sabe o que você faz? Se mantém, fica firme e ora, porque vai passar. Se você vem para Cristo, significa que você não vai morrer? Claro que não, você vai morrer. Sem nenhum problema, você vai morrer, eu também vou morrer. Enquanto Cristo não voltar, todos nós vamos passar pela morte. Se você vier a Cristo, significa que você vai ser rico? Não. Significa que você vai viver uma vida agora abundante no sentido físico, no sentido material? Não, não é essa a proposta de Cristo. A proposta de Cristo é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A proposta de Jesus Cristo é salvação para nós e para nossa família. É essa a proposta de Jesus. Se você ouvir qualquer outra coisa, é mentira. Não tem outra proposta. A proposta é de salvação da sua alma. A proposta é que, se você for fiel até a morte, você recebe a coroa da vida. E aonde você vai morar, não tem choro, não tem dor, não tem sol, porque o próprio Deus será a luz. Essa é a proposta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não dá para barganhar com Deus. Agora, uma coisa eu digo para você: mesmo você seguindo a Cristo, você pode ficar doente, você pode ser roubado, assaltado, você pode ser morto. Mas uma coisa a Bíblia nos garante: aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lance ele fora. Aleluia. Independente de qualquer situação que você passar, Cristo está com você. Glória a Deus. E eu vou te dar uma notícia em nome de Jesus: se Jesus estiver com você, você é a maioria. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa. Se Cristo estiver contigo, você é a maioria. Talvez faça um pouco mais de sentido quando você lê o Antigo Testamento. Isso aconteceu lá, não me recordo agora qual livro que está aqui. O exército foi invadir Israel. E aí Eliseu ia lá e falava para o rei: ó, o exército vai te invadir aí. Aí o rei sempre se preparava ou mudava de lugar. Quando foi um dia, o rei falou assim, o rei inimigo falou assim: ó, tem um traidor entre nós aqui. Ah, como assim um traidor?
tudo que eu quero fazer lá com o povo de Israel, eles ficam sabendo, vão procurar quem é o traidor. Aí um se levanta e fala assim: não, é porque lá eles têm profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que Deus fazia? Deus avisava o profeta e o profeta falava com o rei. Aí quando foi um dia, sabe o que eles fizeram? Então é o seguinte: nós vamos montar uma comitiva agora, o exército inimigo, e vamos entrar lá para poder matar esse profeta, Eliseu. E aí eles chegam lá com todos os seus carros, cavalos, cavaleiros e cercam o arraial de Israel. E aí um dos discípulos sai e vê tudo cercado, ou seja, a morte é iminente. Aí sabe o que ele faz? Ele corre de novo e vai falar para o profeta assim: ó, o que nós vamos fazer agora? Estamos cercados, vamos morrer. O profeta, o texto revela uma certa calma do profeta e uma certa fé do profeta. O profeta vai dizer assim: Deus, abre os olhos desse moço para ele saber que maior são os que estão conosco do que com eles. Aí sabe o que acontece? Deus vai e abre os olhos do garoto, e o garoto começa a olhar uma multidão de exércitos espirituais ao redor ali deles ali. Facilmente poderia matar o exército inimigo. Sabe por quê? Porque se você está com Deus, você é a maioria. Amém. Sua família se levantou contra você. Se você tem Deus, você é maior do que ela. Se levantaram contra você, estão querendo te matar. Se você tem Deus, a Bíblia diz que o escapar da morte e ter vida eterna está em Cristo Jesus. Você tem que acreditar nisso, senão você não consegue ser crente. Por isso que ele disse aqui, olha, precisa de alguém para poder te guiar até Cristo Jesus. 8, ele vai dizer assim: ele não era a luz, está se referindo agora de João Batista, mas veio para testificar da luz. Então ele está dizendo o seguinte: olha, João não era a luz. O que ele estava dizendo é o seguinte: olha, João não é Deus, mas ele veio para falar de Deus. Então não adianta você pegar e querer encostar Deus na parede e pedir: Deus, se o Senhor não fizer, eu não faço isso. Se o Senhor não fizer, eu vou embora da igreja. Se o Senhor não fizer, eu não sou mais crente. Eu já vi casos de pessoas dizer: Deus, se o Senhor não fizer, eu rasgo a Bíblia. E daí eu vou rasgar. Pode botar fogo. Se estiver fazendo frio, faz fogueira. Deus não está nem aí. Deus não é nosso refém. Deus, ele não está obrigado a fazer as nossas vontades. Nós é que servimos Deus. Em muitos momentos, nós vivemos em dias que é um mercado tão grande da fé, que parece que Deus é nosso empregado. Parece que se Deus não fizer o que nós estamos querendo, a gente larga Deus, como se Deus fosse ligar se você vai sair da igreja ou não. Não dá para você chantagear Deus. Não dá para você fazer isso. Meus irmãos, o poste não pode mijar no cachorro. O que nós estamos pensando? É uma coisa estranha, é uma coisa excêntrica. Às vezes eu olho para algumas coisas, para algumas atitudes, eu fico pensando: meu Deus, eu acho que ele não sabe quem é Deus. Deus é o Senhor. Deus quebra o arco e despedaça a lança. Deus faz o que Ele quiser. Deus tira a vida, Deus dá a vida. Deus é Deus. E se você olhar para Deus nessa ótica, com a sua mente um pouco mais avisada sobre quem é Deus, você vai viver melhor. Você não vai barganhar com Deus. Então é o seguinte, ele diz o seguinte aqui, olha, ele não era a luz, está falando de João. Ó, João não é Deus. Isso é muito legal comigo. Por que ele diz, olha, que João não é Deus? Exatamente para não ficar um monte, né, do que eles vão chamar lá no Rio, lá de baba-ovo. Baba-ovo é uma expressão muito esquisita, mas vocês entenderam, né? Meio que o cara puxa saco. Sabe o que eles falaram aqui? Ele disse assim, ó, ele não era luz, ou seja, não é Deus. Sabe por quê? Para as pessoas não ficarem praticando a adoração a João Batista. Por isso que o texto diz, ó, ele não é Deus, mas ele veio falar quem é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos dias tão difíceis. Às vezes eu fico olhando para
a nível do Brasil. E eu fico observando, eu fico morto de vergonha, meu Deus do céu, nós somos a Igreja de Cristo aqui. Publicaram agora aí um documento aí, eu li isso no site de Exar, que cresce assustadoramente o número de evangélicos. Poxa vida, mas é muito estranho, porque cresce assustadoramente o número de evangélicos, o número de igreja, mas cresce também na mesma proporção o número de divórcio, o número de adultério, o número de violência, o número de corrupção. Então é muito estranho, de alguma maneira, nós, igreja, não estamos cumprindo o nosso papel, de alguma maneira. E aí você olha para o texto, o versículo 8 do texto em questão, ele diz assim, ó, ele não era luz, ou seja, ele não era Deus, ele não é Cristo, para que os outros não pudessem chegar lá e começar a adorar João Batista, porque João Batista tinha uma boa palavra, pregava de forma eloquente e batizava as pessoas. Aí você observa em muitos momentos, em vez das pessoas procurarem a palavra, procurarem aonde tem Bíblia, procurarem aonde tem conhecimento bíblico, para elas se fortalecerem, elas procuram movimentos, elas procuram as profecias, elas procuram os milagres. Por isso nós estamos numa sociedade e numa geração que se perdeu de Deus. Talvez você pode me entender ou me chamar de tradicional, não tem problema, mas isso aqui é o Evangelho, não tem outra coisa. Se eu te der duas opções, olha, se você não buscar Cristo, você vai para o inferno. Se você buscar Cristo, você vai ser bem sucedido financeiramente, você vai arrumar bom casamento, vai casar com um homem rico, vai casar com uma mulher rica e vai ter tudo de bom aqui. Essa parte do inferno talvez não te agrade, mas a parte do que você vai ganhar, pode te agradar mais. Essa parte é um evangelho falso. Essa parte, essa segunda opção, certamente vai te jogar no inferno. Eu estou contra essas coisas? Não, mas essas coisas elas não podem ser a prioridade na busca. A sua prioridade é buscar a Cristo. Todas essas coisas, elas vão te acompanhar. Talvez faça um pouco mais de sentido quando você lê a Bíblia dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Depois, a segunda oração vai dizer: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando diz que as demais coisas serão acrescentadas, está dizendo o seguinte: o que faltar, o que precisar, Deus acrescenta. Isso que é Evangelho. Então você não pode ficar seduzido pelo ouvido. Se alguém chegar aqui na frente e dizer assim para você: ó, eu entrei para a igreja e eu estava quebrado, estava difícil, estava passando fome. Foi só eu entrar para a igreja que agora eu tenho 2 carros, tenho 2 casas, tenho isso, tenho aquilo. Deus faz? Claro que faz, mas aquilo não é o Evangelho. A primeira coisa que você tem que fazer, que você tem que ter em mente, quando você se aproxima de Cristo, é adorar a Deus como Senhor e Salvador da sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer quando você se aproximar de Cristo, uma das primeiras coisas, é entender que em Cristo tem salvação. É assim, senão você não vive bem. Sabe o que vai acontecer com você se você não olhar para a Bíblia com olhos de crente? Você vai começar a vir à igreja e daqui a pouco você vai notar que a sua vida não está mudando. Você vai notar que você está vindo para a igreja e você continua pobre, miserável, passando dificuldade. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai achar que a igreja é muito fraca. Aí daqui a pouco você vai começar a procurar a igreja onde tem cesta básica para poder te dar. Isso não é Evangelho. Você acha que Deus vai ter misericórdia de você porque você é pobre de maré de si? Não, Deus não tem isso. Deus é justo, e o caminho para se chegar às moradas celestiais é passando por Jesus Cristo. Se não passar pela ponte chamada Jesus, ninguém alcança o reino dos céus.
Por isso ele colocou aqui, olha, ele não era luz, mas veio para falar quem é luz. Então o homem não deve ser adorado. Líder religioso não deve ser adorado. Deve ser respeitado, sim. Adorado, não. Algumas pessoas falaram assim para mim: Mano Carlos, vai ter um evento aí e o senhor vai liberar a gente ir? Já tem bastante tempo. Eu falei assim: meu irmão, olha só, você só não pode ir para o baile, você só não pode ir para a gazarra, você só não pode ir para a prostituição. Aonde tiver Deus, ou falando de Deus genuinamente, você tem que ir. A única coisa que eu te peço é que, se for dias de culto da igreja, você tem prioridade na sua igreja. Mas ninguém, eu só falo para vocês, ninguém aqui está proibido de ir em outra igreja, ninguém. E não precisa me ligar pedindo permissão para ir em outra igreja, não. E isso é besteira, isso é palhaçada. Nós temos um só Deus. E se você chegar para mim e falar assim: olha, Antônio Carlos, eu fui em outra igreja e eu senti que eu devo caminhar lá, eu vou te abençoar também, está tudo certo. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. A única preocupação, vou falar com o seminarista e para quem já é formado, que vocês têm que ter quando vocês forem pastores, é se vocês estão dando boa comida para suas ovelhas. Se a comida estiver boa, se tiver compêndio bíblico, não se preocupe. Normalmente, uma igreja nessa visão não cresce tanto, não prova os booms de crescimento. Então, meus irmãos, versículo 9, ele vai dizer assim, ó: a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele testificou, ele foi testemunha de que a verdadeira luz que veio para o mundo iluminou todos os homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você vê que interessante, hein? Armínio agora ficou feliz aqui, Bonilson. A saber, versículo 9, que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E no 10 ele diz: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio, mas o mundo não o conheceu. Isso aqui, gente, é fantástico. Ele está dizendo o seguinte: que Deus está no mundo, a luz está no mundo, traduzido aqui para o verbo, mas o mundo não o conheceu. Enquanto você estiver inserido no mundo, você não consegue enxergar onde está a luz. Enquanto você estiver envolvido com o mundo, você não consegue enxergar onde está Deus. Quando eu falo envolvido no mundo, eu estou querendo dizer envolvido no mar de pecado. Enquanto você estiver com a vida de pecado, enquanto você estiver com as mazelas do pecado, você não consegue enxergar onde está a luz, você ainda está cego. A luz, ela está brilhando, mas por causa do pecado você não consegue enxergá-la. Olha só, que coisa extraordinária, que coisa fantástica, que o texto fala, no versículo 10, olha, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Todas as vezes em que a gente se encontrar com pecado, você deixa de enxergar a luz. Seria mais ou menos assim. É como se tivesse luz só aqui dentro e lá fora fosse trevas. Então você saiu aqui de dentro, lá fora você não enxerga. É isso que o pecado faz. Enquanto estiver em pecado, enquanto tiver uma vida de pecado, você não consegue enxergar Jesus Cristo. E pode ter certeza, caminhando no escuro é questão de tempo para você tropeçar e cair e a sua ruína for total. E aí você olha para o texto e o texto está explicando para nós, olha, o verbo estava no mundo, versículo 10, e o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo não o conheceu. Aí o moço vai dizer:
veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não está dizendo todos os que creem, está dizendo os que creem, né? E o interessante aqui é que na língua portuguesa isso aqui é uma espécie de artigo indefinido. Os quem. Então está dizendo, olha, a saber, os que creem no seu nome. O que João está dizendo é o seguinte, que a luz, ela se manifestou, mas somente aqueles que saem da vida de pecado conseguem enxergar a luz. Louvado seja o nome do Senhor. 13, ele vai dizer, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meu irmão, parece meio filosófico isso aqui, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ele está falando aqui de quem nasce de novo de forma espiritual. Nasce porque foi a vontade de Deus te resgatar, abençoar você, abençoar sua casa, abençoar sua família e te trazer para as mansões celestiais. Então, meu irmão, não tem nada que eu e você possamos fazer para que a gente possa ser salvo. Nós precisamos de Cristo Jesus. E a luz, ela está desde o início dos séculos, brilhando. Você só precisa sair do pecado para poder enxergar a luz. Então, vamos colocar de pé. Meus irmãos, vamos pegar essa aula de João. João fala coisa extraordinária. Aí no finalzinho, 14, ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Quando ele diz que o verbo se fez carne e habitou, está dizendo o seguinte: ele tabernaculou, ou seja, o verbo, a palavra, Deus, hoje mora dentro de nós. Deus não está visitando a gente, Deus mora em cada um de nós. Todos nós temos Deus dentro da nossa vida. Por isso que a expressão é: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele tabernaculou. O Espírito Santo de Deus mora dentro de cada um de nós. Vaso de barro em tuas mãos, reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado.